Olá, inscritos do canal Verdades da África. Aposto que você já viu algum vídeo em que comparava o pobre do Brasil e o pobre Moçambique. Normalmente, neste tipo de vídeos, os pobres de Moçambique são os ditos mais miseráveis. Mas será que isso é verdade? Neste vídeo, vamos fazer uma comparação com estatísticas reais para saber se realmente há alguma diferença entre pobres de diferentes lugares, como é o caso de Brasil e Moçambique. Mas antes, subscreva-se ao canal Verdades da África. A ideia desse vídeo acabou me surgindo por ler vários comentários que falavam de youtubers moçambicanos que davam a entender que a pobreza em Moçambique é diferente da pobreza no Brasil. Eu, em particular, não compartilho dessa opinião. É opinião minha, né? Coloque a sua nos comentários. Então, é desta feita que eu decidi fazer este vídeo para poder explicar da melhor forma, com coisas que eu encontrei, né? Com pesquisas que eu fiz com base teóricas para poder sustentar. Será que essa ideia do Moçambique ter pobres diferentes dos do Brasil? Normalmente, os youtubers moçambicanos têm uma visão limitada apenas do seu bairro e acabam tirando conclusões sobre essa questão da riqueza através de mídias sociais. Como eu falei para quem não viu o vídeo onde eu falo os 5 motivos pelos quais os youtubers moçambicanos só falam do Brasil, eu digo que as mídias brasileiras, principalmente as mídias televisivas, têm exercido uma grande influência sobre o público moçambicano, principalmente as novelas que mostram a pobreza, mas uma pobreza que, digamos, glamorizada, uma pobreza para ser vista, né? São poucas as novelas que mostram o Brasil real, são poucas televisões que têm esse intuito de mostrar o Brasil verdadeiro. É daí que, através dessas coisas que são mostradas aos moçambicanos, que eles tiram conclusões de que o Brasil tem pobres diferentes de Moçambique. Mas, estatisticamente, será que isso é verdade? Será que, se nós analisarmos os dados, analisarmos o contexto da pobreza, o que é status social e etc., será que vamos chegar a essa conclusão? É isto que nós vamos responder nesse vídeo. Então, fica até o final do vídeo. Obrigado. A capacidade financeira de um indivíduo ou o seu modo de vida pode dizer se essa pessoa é rica quando tem uma estrutura financeira boa e um poder de compra bom, e se essa pessoa é pobre quando não possui um poder de compra elevado. Essa divisão nos leva a um conceito denominado classes sociais. Para Marx, as classes não seriam apenas um grupo que compartilha de um certo status social, mas é definida em relação de propriedade. Para ele, havia aqueles que possuíam o capital produtivo, com o qual possuíam a mais-valia, constituindo assim a classe exploradora. De outro lado, estavam os assalariados, os quais não possuíam a propriedade, constituindo assim o proletariado. As classes sociais mostram a desigualdade da sociedade capitalista. Cada tipo de organização social estabelece as desigualdades de privilégio e de desvantagens entre os indivíduos. Essas desigualdades são adquiridas socialmente. As divisões em classes se dão na forma que o indivíduo está situado economicamente e sociopoliticamente em sua sociedade. De forma resumida e direta, Marx dizia que existiam 2 classes fundamentais, aqueles que mandam e os que recebem ordem, mas por trás dessa divisão existe o fator capacidade financeira e poder de compra. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, atrás apenas do Catar. Aqui 1% da população, cerca de 1,5 milhões de pessoas, concentra 23,2% de renda total declarada ao imposto de renda. Desde os anos 1930, esse 1% detém de 20 a 25% de renda total do país, ou seja, nesse grupo não há variação significativa, conforme dados da FGV Social no ano de 2018. O
percentual de famílias ricas e de classe média alta A e B no Brasil era de 14,4%, o que corresponde a cerca de 30 milhões de pessoas. Esse grupo também é denominador classe média tradicional. A escolaridade média desse grupo é de 13,2 anos contra 8,7 da média brasileira. A taxa dos que cursam MBA nessas classes 5 vezes maior que a média nacional. Esses grupos concentram também uma quantidade maior de empregadores, empresários e comerciantes, além de deter uma taxa de empreendedorismo de 12,9% contra 4,8% na média da população. Compra um açuquinha, segunda mesmo foi pra rua, não deu pra comprar, só deu pra trazer 2 kg de açúcar só. Perguntamos a ela o que tinha para comer. Vocês vêm aqui, ó. Aqui eu frevo, com 3 dias, 2 dias, ainda nós comemos só água aí. Olha aqui, seu Zé, aí. É mentira aí, né? Não é verdade aí. Só o caldo aqui, dona Maria, ó. Aí aqui eu frevo, amanhã e depois nós comemos. Sem mentira nenhuma, que não tem feijão. O certo é certo. As crianças são as que mais sofrem sem leite. Olha o leite do menino aqui como é, que não tem só água. O leite do menino aqui como é. Logo descobrimos que Maria Cícera estava mentindo. Na mamadeira, ao invés de leite, existia caldo de feijão, uma cena de cortar coração. Com uma extensão territorial de aproximadamente 801 mil km², Moçambique está localizado na porção sudeste do continente africano. Seu território, banhado a leste e ao sul pelo Oceano Índico, limita-se ao norte com a Tanzânia, a noroeste com o Malawi, a oeste com a Zâmbia e o Zimbábue e a sudeste com a África do Sul e Suazilândia. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa. O português, apesar de ser falado por apenas 40% da população, é o idioma oficial do país. Moçambique integra a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. A independência nacional foi conquistada em 1975 e após esse feito foi deflagrada uma guerra civil responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas e pela destruição da infraestrutura nacional, atingindo diretamente a economia. No entanto, o país tem realizado esforços para obter uma estabilidade política e reerguer a economia. Moçambique abriga grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, bauxite e outros minérios. Essa riqueza do solo tem atraído grandes investidores externos. Já a atividade agropecuária é extremamente prejudicada pelos extensos períodos de seca, além das frequentes enchentes. Com isso, a nação é dependente da ajuda alimentar, que não é suficiente para atender todos os habitantes. Segundo os dados da Organização das Nações Unidas, cerca de 38% dos moçambicanos são subnutridos. De acordo com esse mesmo órgão, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Moçambique é o quinto menor do mundo, com a média de apenas 0,284. Entre os indicadores que contribuem para tal média estão a baixa expectativa de vida, de cerca de 48,4 anos, a alta taxa de mortalidade infantil, 83 para cada 1.000 nascidos vivos, a renda per capita de apenas $418. Moçambique tem grandes níveis de desigualdades, tendem a reduzir o impacto do crescimento econômico no crescimento da renda para os que estão no fundo da escala de distribuição. Em outras palavras, o crescimento econômico verificado em Moçambique poderia ter tido um impacto muito maior na redução da pobreza se os efeitos não tivessem sido afetados pelo aumento verificado na desigualdade no mesmo período. A ausência de políticas de crescimento inclusivo afetou a expressão da prosperidade partilhada. Para expandir a prosperidade partilhada, é necessário uma economia de crescimento que traga mais benefícios
para os escalões mais baixos da escala de distribuição de rendimento. Estima-se que mais de 2 milhões de moçambicanos adicionais teriam saído da pobreza se os ganhos de crescimento econômico entre 1997 e 2009 tivessem beneficiado a todos de forma equitativa. O relatório debruçou-se ainda sobre a fraca oportunidade econômica dos pobres comparativamente aos não pobres, assim como a questão do acesso e a falta de escolaridade como elementos que contribuem para a passagem racional da pobreza entre os pobres. Segundo dados de 2014 a 2015, mais de metade de indivíduos de 20 a 30 anos de idade nas províncias mais pobres são iletrados, ou seja, não sabem ler. O relatório analisa ainda o que está por detrás dos altos índices da pobreza nas províncias do centro e no norte e conclui, entre outros aspectos, que estas províncias denotam um baixo nível de retorno dos indivíduos em relação a outras províncias. Se a média de retorno em relação aos ativos das populações tivesse aumentado nas províncias de Nampula e Zambésia ao mesmo ritmo que no resto do país, a pobreza teria reduzido em cerca de metade nestas duas províncias acrescentas. O que acontece em Moçambique é que a maioria das pessoas não tem noção de que classe estão. A maioria delas, porque tem um salário que é um pouco, que deixa numa situação confortável, já se acham bem de vida, enquanto na verdade não passam de estar numa classe média baixa. Então, essa falta de noção dos moçambicanos por parte para perceberem em que classe social estão, acabam superestimando aqueles que têm um pouco do salário. Então, uma pessoa que fez ensino superior e recebe de forma acomodada em Moçambique é considerada alguém rico, enquanto isso não constitui a verdade. E uma pessoa que vive em situação completamente de miséria é considerada uma pessoa pobre, mediana. É daí onde surgem as diferenças entre o pobre em Moçambique e o pobre no Brasil. Enquanto no Brasil os níveis de pobreza são realmente claros e delimitados, em Moçambique as pessoas não têm noção do que seria uma pessoa pobre e uma pessoa rica. É daí que surge a confusão e as diferenças ditas pelos youtubers. É verdade que no Brasil existem pessoas que vivem em extrema pobreza em regiões secas. Uma coisa também que devemos ter em conta é o nível de população no Brasil. O Brasil conta com mais de 200 milhões de pessoas. Se comparado a Moçambique, quase um país minúsculo que tem entre 29 a 30 milhões de habitantes, aqui nós podemos comparar que o nível de pobreza em ambos os países pode ser um pouco desproporcional devido ao número da população. Sem contar que o Brasil é considerado o segundo país mais desigual do mundo e Moçambique não ocupa esse ranking. Moçambique é considerado um dos 10 países mais pobres do mundo. É normal que nesse país a pobreza seja algo mesmo assustador, o que acontece em muitos lugares. Dizer que pobre no Brasil é diferente de pobre em Moçambique é algo perigoso, porque os pobres no Brasil são divididos em classes bem delimitadas e reconhecidas pelo Instituto de Estatística Brasileira, o IBGE, enquanto em Moçambique só se preocupam em dividir as pessoas que precisam e as que têm alguma coisa. É verdade que o salário mínimo no Brasil é muito maior do que o salário mínimo em Moçambique. Em Moçambique, o salário mínimo normalmente é atribuído de acordo com a profissão da pessoa, sendo os setores financeiros, setor terciário, recebendo o maior salário mínimo, que chega em torno de 10 mil meticais, o salário mínimo para alguém que trabalha no setor financeiro, enquanto existem aqueles salários mínimos muito baixos. Então, isso tem em conta a profissão, enquanto no Brasil um salário mínimo serve para todos, é o salário base. Aqui em Moçambique não funciona desse jeito. Existem vários fatores que nós podemos abordar para chegar à conclusão de que pobre no Brasil e em Moçambique dificilmente são muito diferentes. O que acontece é que as pessoas não sabem realmente o que é ser pobre, o que é uma pessoa pobre e o que é uma pessoa rica. As pessoas ditas ricas em Moçambique são mais próximas da pobreza do que da riqueza. Assim é. Então,
Para chegar a uma conclusão e dizer que o pobre em Moçambique é diferente do pobre no Brasil é algo perigoso e algo complicado, porque só cada um conhece as suas dificuldades. É verdade que um vai puxar para o seu lado, outro vai puxar para o outro lado, mas uma coisa não deixa de ser verdade. Pobre é pobre em todo lugar porque passa por dificuldades. Existem pessoas no Brasil que estão a passar por dificuldades extremas, da mesma forma que em Moçambique existe. Só que a diferença é que Moçambique, sendo um país pequeno com uma pequena população, isso dá para notar de forma evidente. Já no Brasil, onde a população de ricos é absurdamente grande se comparada a Moçambique, aí já dá para camuflar esse tipo de pobreza. Mas isso é um fato, é verdade. Não quer dizer que não existe. Ela apenas está escondida no meio dos ricos, que são muitos, e a desigualdade que é muito grande. Aqui em Moçambique está escancarado devido à sua pequena população, menor território, e a sua riqueza está concentrada num canto sul de Moçambique. São esses vários fatores que nos fazem acreditar nisso. E a maioria dos youtubers que afirma que pobre em Moçambique é diferente do pobre no Brasil, vivem na região mais pobre de Moçambique, que é a região norte do país. Não quero dizer nada aqui, enfim, todo mundo tem direito à opinião, então coloque a sua opinião, contrária ou a favor, tanto faz. Aqui você tem liberdade de comentar o que quiser. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África numa perspectiva africana. Até a próxima, um beijo a todos os haters e a todos que gostam do canal. É nóis, Deus abençoe. Tchau.